Vamos falar sobre a infecção oral pelo Trypanosoma cruzi. O primeiro caso com repercussão nacional ocorreu em fevereiro de 2005, em Santa Catarina. Esse caso ocorreu por causa da ingestão de caldo de cana contendo formas infectivas do parasita. É interessante observar que a provável data da exposição ocorreu no dia 13 de fevereiro e o início dos sintomas da doença de Chagas em alguns indivíduos aconteceram 3 dias depois dessa exposição. Evidenciando aqui um quadro alarmante nessa via de infecção pelo Trypanosoma cruzi. Também é importante enfatizar que sempre que ocorre casos de infecção por via oral, esses casos eles se apresentam na forma de surto, pois várias pessoas acabam compartilhando ou ingerindo o mesmo alimento ou alimento proveniente da mesma fonte. O primeiro caso com repercussão nacional ocorreu em 2005, porém, o primeiro caso notificado no Brasil ocorreu em 1965. Outras notificações ocorreram na década de 80 e na década de 90. Esse gráfico ele mostra casos relacionados à infecção pela via oral em diferentes países da América do Sul. Porém, é importante destacar o que aconteceu no Pará entre 1968 e 2005, em um período de 37 anos. Foram notificados 217 casos apenas nesse estado da região norte. Mas a partir de 2006, mais especificamente entre 2006 e 2015, o número de casos explodiu, chegando ao alarmante número de 1.430 casos. E desse número, mais de 70% estavam relacionados com a transmissão oral, evidenciando assim a importância do estado do Pará nessa via de infecção pelo Trypanosoma cruzi. A partir de 2006, 2015, houve essa explosão de casos, né? E a infecção ela ocorre, como dito anteriormente, normalmente pelo consumo de frutas, pode ser goiaba, graviola, ou polpa do açaí, ou caldo de cana, ou consumo da fruta in natura, que não foi bem higienizado, ou então carne de animais infectados, carnes de animais de caça. Esses animais estariam, essa carne estariam contendo formas amastigotas. Esse mapa aqui, ele demonstra uma maior incidência de casos na região norte do país. E deixando mais uma vez aqui, caracterizando mais uma vez aqui, o estado do Pará com um grande número de casos relacionados à infecção oral. Bem, o risco de contaminação é extremamente alto e vem crescendo muito a cada ano. Uma pergunta muito interessante que a gente ouve de várias pessoas, de praticamente todos os alunos, é o açaí, quando consumido, ele gelado ou um suco gelado, o parasita ele poderia estar viável nesse suco ou nessa polpa de açaí? Vários autores já tentaram discutir essas questões. Aqui nós temos um trabalho de 2012 feito por um grupo da Colômbia, onde eles mostram que suco de tangerina, graviola e goiaba, o parasita ele permanece viável. O parasita presente nesses sucos, ele permanece viável por várias horas e a temperaturas de 4 graus e 21 graus. No caso do açaí,
foi possível recuperar formas tripomastigotas, formas infectivas, porque essas formas foram recuperadas e depois injetadas em modelos experimentais, e os modelos experimentais desenvolveram a infecção. Então é possível recuperar o parasita na polpa do açaí congelado. O açaí congelado a 4 graus, que foi congelado por 144 horas, ou a menos 20 graus, ele congelado por 26 horas. Então o Trypanosoma cruzi sobrevive e mantém a sua virulência na polpa do açaí após o processo de congelamento e descongelamento. Então aí fica a pergunta, será que o açaí que consumimos aqui no Rio de Janeiro, ou que o açaí que é consumido em outros estados, esse açaí que é industrializado, que é pasteurizado, será que é possível recuperar o parasita viável? O parasita podendo infectar o ser humano nessas situações? Essa pergunta ela foi respondida em 2018 por um grupo de pesquisadores em que publicaram esse trabalho na revista Parasite Vectors. Eles não conseguiram recuperar o parasita, eles não encontraram o parasita, mas eles detectaram o DNA do Trypanosoma cruzi. Isso em diferentes amostras de açaí compradas no mercado. Bem, quando ingerimos o Trypanosoma cruzi, o parasita encontra diferentes portas de entrada. Ele pode usar a cavidade oral, esôfago, estômago, intestino. Então ele pode penetrar por diferentes regiões, né? Mas se o parasita chega ao estômago, ele vai se deparar com um pH extremamente ácido. Porém, isso não será uma barreira para ele. A infecção pela via gástrica é favorecida pela presença de glicoproteínas presentes na superfície dos parasitas, do Trypanosoma cruzi, né? E essas glicoproteínas elas vão estar relacionadas com adesão às mucinas presentes nas células epiteliais gástricas, o caso da GP82 e GP90, ou glicoproteínas relacionadas com a invasão, que é o caso da GP90. A infecção, além da via gástrica, antes de chegar no estômago, obviamente o alimento é levado à boca. Então a infecção pode acontecer quando os parasitas interagem com células da mucosa oral. Nessa figura que nós estamos observando aqui, esse trabalho foi realizado por grupo de pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Eles usaram um Trypanosoma cruzi luciferase e esses parasitas eles não passaram pelo estômago, tá? Eles pingaram gotinhas de meio de cultura com a forma infectiva. Essas gotinhas ficaram ali na mucosa, na boca dos camundongos, e por imagem de bioluminescência, os autores elegantemente demonstraram que a partir de 15 minutos o parasita era encontrado na região do focinho dos animais e também, em alguns casos, na região abdominal. Então, evidenciando assim, a infecção oral não seria necessário passar pelo estômago. O contato do parasita com as células da mucosa oral já estariam favorecendo a infecção. Isso para o Trypanosoma cruzi certamente não seria problema algum, já que o Trypanosoma cruzi ele é um parasita extremamente promíscuo, ele pode infectar qualquer tipo de célula. Aqui nesse gráfico os autores fizeram uma comparação, tá? Da infecção pela via gástrica. A infecção pela via gástrica é essa em bolinha aqui. A infecção pela via oral, o parasita contato com a boca. E aqui tem um controle que foi a injeção do parasita no peritônio. Mas vamos nos prender a esses dois casos aqui. É possível ver
que a infecção pela via oral, a parasitemia, a presença de parasitas na corrente sanguínea dos camundongos é muito maior quando comparado com camundongos que foram infectados pela via gástrica. E nessa curva aqui, que é a curva de mortalidade, isso aqui está relacionado com a infecção peritoneal. A infecção pela via oral leva a uma morte mais rápida dos camundongos, maior número de camundongos morrem quando comparados com a infecção pela via gástrica. Então, de maneira geral, a infecção oral, pela via oral, seja, né, você vai consumir um alimento que contém formas infectivas do parasito. Então, independente se vai passar pela via gástrica ou pela via oral, você consumiu o alimento. Né? Quando você faz uma comparação da transmissão oral pela transmissão vetorial, a transmissão que requer a presença do inseto vetor, a mortalidade é muito maior na infecção oral. E também é interessante que vários sinais são observados nesse tipo de infecção, desse tipo de infecção. Vários sinais que não eram relacionados com a infecção pela via vetorial. Então, é um tipo de infecção que está crescendo muito no país, essa via, e que devemos ter uma atenção muito grande e uma preocupação muito grande.